Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos, né? É sempre bom falar bom dia, boa tarde e boa noite, porque nunca se sabe que hora vocês vão assistir esse vídeo. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Carlos Visconti, que é o Head de Inovação Latam da Case New Holland. A CNH Industrial é uma multinacional italiana que atua na fabricação de equipamentos de construção, como tratores e escavadeiras, e agrícolas, como colheitadeiras e tratores agrícolas. Na América Latina, a CNH opera 5 fábricas, 4 no Brasil e uma na Argentina. E a CNH é a segunda maior fabricante de equipamentos agrícolas do mundo. Carlos, muito obrigado por você estar aqui e bom dia para você, porque para nós aqui ainda é bom dia. Bom dia. Bom dia, agradeço a todos aí a oportunidade de a gente conversar um pouquinho, né, sobre inovação, transformação digital, né, de uma maneira em que a gente não é dono da verdade, mas a gente pode simplesmente colocar um pouquinho das oportunidades, dos desafios e das experiências que nós tivemos até agora, né, e o que nós temos que fazer ainda pela frente. Carlos, eu gostaria de começar a primeira pergunta falando sobre inovação, né? Porque para ser a segunda maior fabricante de equipamentos agrícolas, e principalmente no Brasil, que o setor agrícola responde por boa parte da nossa economia, do nosso PIB, como é que está criando essa cultura de inovação a todo instante para que você se renove, tanto internamente como para o mercado? Bom, isso é uma coisa, assim, não muito fácil, é uma coisa que depende todo dia a gente tem que criar alguma coisa nova, e o mais importante é ter que manter a chama de que você tem que mudar cada hora, porque se você não mudar, você realmente não vai conseguir ter sucesso dentro do seu negócio, tá. Então, hoje em dia, o que que a gente tem como uma cultura de inovação, que é a coisa mais importante? Nós percebemos durante um certo tempo, a gente sempre foi muito bom de inovação de produto, né, mas o que a gente sabe é que o mundo está mudando, então a gente chegou a uma conclusão e depois de um certo momento que a gente tinha que investir muito mais em cultura da inovação do que realmente olhar por alguma coisa em parte de processo ou em parte de produto. Então, o que que a gente faz hoje em dia? Primeiro, a gente tem uma área de comunicação interna muito forte, em que a gente divulga tudo essas questões realmente de inovação. E aí depois você tem uma parte que você tem dentro do próprio o C-level aqui dentro da América Latina, de tempos em tempos eles têm reuniões em que eles enfocam muito essa questão da inovação, e para os colaboradores em si, a gente tem coisas como a Semana da Inovação, onde a gente realmente vai cada ano buscar um tema diferente e começa a atingir a todos os funcionários, mostrando para eles que é realmente necessário ter inovação. E aí, a gente tem outros programas corriqueiros, normalmente, né, durante o ano, que a gente pode depois começar a citar, como Customer Experience, um projeto de geração de ideia, projeto de patentes, projeto de Data League que a gente está fazendo, e algumas outras, tipo assim, alguns outros casos de inovação aberta, como hubs de inovação que a gente tem hoje participado, como no Cubo e no Pulse. Tenho certeza que vamos ter aí boa conversa, né? Porque falando aí de clientes, né, eu vejo que as empresas que fazem sucesso têm realmente o foco no cliente, né? De olhar como é a jornada, como é que eu trago uma experiência cada vez melhor para esse cliente, resolvendo os seus problemas de forma rápida, assertiva e que ele tenha menos interação possível. Vamos falar um pouquinho como é que vocês focam no cliente para criar essa cultura de inovação, e aí a partir daí a gente vai detalhando os projetos que você está fazendo, Tá porque bom. acho muito interessante todos eles que você mencionou aí. É. Não, assim, a gente sempre foi muito mais ligado com o cliente diretamente, né, ou nós, da própria CNH, mas muito por intermédio das revendas, né, que são as revendas que fazem o contato com o cliente, mas sempre foi um contato muito forte. Então a gente sempre sabe e entende muito bem quais são as necessidades do cliente, principalmente esse da área agrícola e da área construção, né.
nós estamos sempre tendo reuniões, visitas ao campo, e assim que você começa a entender realmente a necessidade do que ele tem. Paralelamente a isso, a gente faz está sempre olhando mais ou menos para o mercado, através comparecendo em seminários e workshops e tudo, para entender qual que são as oportunidades novas que você está tendo no mercado. E depois, você tem esse programa que eu já citei um pouco, que é o Customer Experience, que é virado não somente para o cliente externo, mas também virado muito para o cliente interno dentro da própria companhia, tá. Então é isso que eu diria para vocês, é a maneira como a gente realmente se coloca, né, que é ter essa interação com o cliente, que normalmente ele acaba acontecendo por causa do produto agrícola, trabalhando dentro do campo, tá. Uhum. Eu vi que vocês fazem uma estratégia de conectividade, né? De vocês Isso, aí, levar conectividade para todos os produtos da companhia, né? Criando sala de controle nas fábricas, nas concessionárias, para prestar um serviço mais proativo, né? isso. Como é que é esse projeto? Ó, esse projeto é algo bem interessante, porque ele juntou simplesmente o seguinte, o que no fundo a gente está verificando que a servitização é um dos pilares mais importantes que tem que ser desenvolvidos, inclusive juntamente com a digitalização, tá, a servitização é um pilar importantíssimo, né, e desde que, Carlos, eh, pode explicar para quem está nos assistindo o que é servitização? Porque talvez Se não. é o personal, tá. Servitização você prover o cliente do todo o suporte possível de várias maneiras, Uhum, tá, entendeu? Esse é realmente a questão da servitização, né, então é prover um serviço, né, que facilite a vida do cliente, uhum, tá. Então basicamente, quando você cita, control room, né, que é uma sala de televisão em que você está controlando a máquina, você está entendendo quais são o que está acontecendo com a máquina e o que quando é que ela pode acontecer uma possível falha, né. E dentro dessa maneira você já avisa o cliente, você já avisa a revenda, você já se prepara com peças realmente para você, prover esse serviço. Isso é uma parte da servitização, uhum, né. Então a gente tem hoje, eh olhando muito sobre esse aspecto, tá, a gente faz a análise de como é que estão os equipamentos agrícolas, e aí a gente juntamente com o cliente e às vezes muitas vezes isso é feito junto com o cliente, porque a gente não tem totalmente os dados. O cliente está lá na frente, está lá vamos dizer, na zona de batalha, e ele tem às vezes algumas impressões e mais informações talvez até que a gente, né, informações ao redor, e isso a gente acaba interagindo e consegue prover depois um serviço de qualidade melhor para eles, né. Então acho que isso aí é a parte da importante. E aí entra a questão da conectividade, Ricardo, que é o seguinte, hoje você tem dentro das máquinas dentro do campo, ele tem toda a parte de digital, quer dizer, ele tem todas as informações dentro da máquina possíveis, e você transmite isso aí por telemetria, você transmite isso para uma plataforma onde você é feito a análise. Essa análise, a transmissão de dados, ela tem que acontecer devido a uma conectividade, então a conectividade, ela tem que ser bem importante dentro do campo nesse aspecto. e você falou de 4 pilares, né? Servitização, quais são os outros 3? A a digitalização é um deles muito importante, tá. A Uhum, outra é a servitização, a outra é a questão de combustíveis alternativos, tá, que é uma outra fase, é uma outra área em que a gente entra principalmente dentro da parte do ESG, né, que seja combustíveis alternativos, que seja ele não somente eletrificação, tá, mas uhum. ele realmente pode ser outros combustíveis como ou etanol, ou o biometano, ou o biogás, basicamente, hoje que a gente está trabalhando mais fortemente, tá. Então esses são os pilares, importantes de tudo que a gente faz. Carlos, então você falou de 4 pilares, né? Você falou de servitização, digitalização, combustíveis alternativos e qual que é o quarto? Automação, Ah, muito que é a bom. parte, tá.
E se não existe nada sem automação. Aqui, vocês fazem todo tipo de automação, Robotic Process Automation, todos os processos para que... E vocês usam inteligência artificial também? Sem dúvida, né, porque vamos dar alguns exemplos, tá. Nós temos hoje máquinas colhedoras, tá, em que você usa o quê? Você usa toda a experiência, né, tudo aquilo que os dados que você trabalhou, que você coletou durante um certo tempo, você aplica em um algoritmo, que nada mais do que do que a inteligência artificial, para começar a prever a máquina a trabalhar automaticamente. Tá, então hoje, vamos supor, você está colhendo soja, né, então hoje em dia a máquina consegue reconhecer a capacidade, a quantidade que está entrando lá dentro, tá, e ele, por uma inteligência artificial, pelo próprio algoritmo, ele começa a controlar a velocidade da máquina e outros parâmetros dentro dela, para que você tenha aí uma melhor eficiência e uma melhor qualidade do grão colhido, né. Isso é uma dos trabalhos que a gente tem feito diretamente com a máquina, né. E aí também tem alguma outras coisas já sendo feitas dentro da própria empresa, né, internamente, tá. Ô, Carlos, eu queria voltar no ponto sobre dados, né? Porque uma grande dificuldade das empresas é entender como gerar dados e como esses dados podem gerar insights para a organização. E o que me parece, a CNH, vocês fazem um trabalho excelente, porque você citou durante a entrevista que você, inclusive, pega dados do próprio cliente, que a gente não tem todos os dados. Isso. Conta um pouco para mim como é que é criar essa cultura data-driven para que esses dados, tanto gerados internamente na CNH, tanto vindo do cliente, primeiro, como vocês criaram essa base, segundo, como é que você cria uma cultura data-driven para que toda a organização consiga entender que dados são importantes. É. Vamos dividir isso aqui em duas partes no nosso caso, tá? A parte externa e a parte interna, né? A parte externa, você realmente teve que começar a colher dados, porque você começou a entrar dentro da questão da agricultura de precisão, que é você ter que ter mais dados possíveis, né, para o cliente, né, de tal maneira em que ele consiga ter uma maior eficiência na operação agrícola dele, e também um dia, né, você já ter ele todos esses dados condensados, não somente da própria máquina, mas vamos supor, dados meteorológicos, dados do tipo de variedade, do tipo de problemas de ervas daninhas, alguma outra coisa assim semelhante. Então, esses dados a gente depois de muito tempo, a pessoa que trabalhou no campo e trabalha diretamente com esse desenvolvimento, viu o quanto que isso é necessário. Quer dizer, sem você ter esses dados, você não consegue aplicar uma inteligência artificial, e aí você não consegue melhorar a eficiência, no nosso caso da máquina, e trazer o melhor benefício para o cliente. Então essa primeira parte foi a parte externa, né. Então ele acabou vindo automaticamente, tá, Ricardo? Ela teve que vir necessário. O que foi e é a parte que nós estamos trabalhando mais difícil é, poxa, a gente tem os dados externos, mas o que que a gente faz com esses dados externos para trazer para dentro da companhia? Porque é isso que nós começamos a perceber de um certo tempo, poxa, nós temos uma quantidade enorme de dados, mas aí a gente ainda continua trabalhando de uma maneira, não usufruindo desses dados, tá. Então, de novo, aí como é que nós começamos com esse trabalho de novo, tá, veio alguns grupos dentro da CNH, aí teve um grupo de Business Intelligence, teve um outro grupo de agricultura de precisão e teve o nosso grupo aqui de inovação. Eles começaram a gente começou a discutir muito a respeito, poxa, de como fazer com esses dados, o que fazer com esses dados e como mostrar e introduzir essa cultura para dentro da empresa. Então nós começamos aí, através da nossa comunicação interna e principalmente da nossa semana da inovação, a mostrar o quanto que era a importância de dados para todos os nossos funcionários. E aí foi criado um programa que a gente chama de Data League, né. Então o que que acabou acontecendo? A gente, foi percebido foi criado um comitê, né, e os comitês aqui, eu sou bem sincero de falar, o comitê aqui não é nada centralizador, o comitê é totalmente descentralizador, ele é um facilitador, a gente não tem ideia de controlar nada, mas foram eleitos alguns embaixadores, tá, que a gente chama aqui de Data Heroes.
né, que são pessoas que têm vontade de trabalhar com dado em várias áreas da empresa. Então eles foram treinados e agora eles estão começando a aplicar todo esse conhecimento que eles já tinham e que eles adquiriram mais, e pegando todos os dados da empresa, né, disponíveis, e começando a tratar esses dados para gerar um benefício bem maior para a gente. Então, esse é o trabalho todo que está começando a ser feito. Então, toda vez dentro da CNH, você vai ver depois, se a gente quiser discutir, ou todos os nossos programas, nós temos embaixadores em cada área, tá? E esses embaixadores, eles são os responsáveis para disseminar a cultura, seja ele a cultura de inovação, seja ele a cultura de dados e assim por diante. Então, nós estamos isso numa fase, eu vou começar inicial para o meio, tá? De realmente expandir isso para todos eles, mas é através desse programa de Data Heroes, e aí você começa todo mundo a conversar, a discutir. Então tem vários grupos por aí que já começam a utilizar o Power BI, o QuickSense e tudo esse tipo de coisa para fazer qualquer análise, né. Eu mesmo dentro da inovação tenho uns 3 ou 4 dashboards criados para realmente fazer uma análise maior, tá. Como é que vocês reconhecem os talentos, as pessoas que trazem as inovações, as ideias, né? Como é que é vocês reconhecem e fazem reuniões? Porque numa transformação, né, nem sempre todos compram o ponto, né? Tem aqueles que têm o Fácil, conhecimento, né, mas não compram a transformação. Tem aqueles que não têm conhecimento e não compram, né? né. Então, e é importante você reconhecer as pessoas que fazem a diferença, né? Então, nessas reuniões dos comitês, tal, vocês reconhecem as pessoas que fazem a diferença É, e como é que é a política de reconhecimento das é. pessoas que fazem a diferença? É. A política, vamos supor, hoje em dia, aqueles que realmente se sobressaem mais ou que fazem projetos de uma maneira, vamos dizer, para o próprio reconhecimento deles, eles apresentam isso diretamente para o CEO. Então, hoje, na maioria desses programas que a gente tem, o próprio CEO sabe o que está acontecendo, porque a apresentação é feita diretamente para elas, né? Seja ele diretamente para um comitê deliberativo que existe toda semana, seja ele até para uma reunião a cada 2 ou 3 meses, que é para toda a CNH, em que é feita a apresentação. Então, tem esse reconhecimento da pessoa, tá? Em alguns casos, tem até um reconhecimento que ele chega a ser até financeiro, tá? Como um prêmio, né? Em que a pessoa pode receber um prêmio, seja ele um presente ou seja ele até uma coisa financeira. Então, tipo assim, na nossa questão de patentes, a gente recebe um valor financeiro, além de um jantar de reconhecimento, como assim do tipo. E a mesma coisa, assim, vai ter com o Customer Experience. Tipo assim, agora em novembro nós vamos ter o seu CX Awards, em que você tem toda a empresa, né, todo o C-level mais o CEO, com uma celebração mostrando aqueles que fizeram, aqueles que trabalharam, aqueles que tiveram o melhor prêmio, tá. Então é variável de cada caso a cada caso. E hoje, o nosso sistema como se diz, de avaliação do empregado, tá, ele não é mais importante hoje a questão comportamental, tá, do que realmente a questão métrica, tá. Então, antigamente você começava muito com a parte métrica, né, falando: "Olha, você fez isso métrico, olha, você atingiu esse objetivo, assim, ou você não atingiu o objetivo". Hoje a gente começa de uma maneira diferente, a gente começa a pegar: "Olha, esse seu comportamento aqui trouxe esse benefício ou trouxe esse você não atingiu a meta". Então ele mudou um pouco a maneira como a gente analisa. Então isso é uma outra maneira também de reconhecer o funcionário e, logicamente, depois ele acaba tendo melhores oportunidades dentro da empresa, seja ele aqui ou seja ele até fora do país, tá. É muito interessante você falar isso, Carlos, e aí eu vou pegar um gancho dos 4 pilares alinhados à inovação dentro da CNH. Me corrija se eu estiver errado, mas fala sobre sustentabilidade, Sim, diversidade, inclusão e customer experience. sim, Para você reconhecer o comportamento, como você mencionou, você precisa ter um time
diversificado e, obviamente, ter políticas de inclusão. Conta para mim um pouquinho desses 4 pilares aí de alinhados à inovação, que é É. sustentabilidade, diversidade, inclusão e customer experience. A gente até trata um pouco sustentabilidade e inclusão, às vezes, muito parecido por serem algo, às vezes, muito comportamental, né. Então, você dentro vamos começar por inclusão. Inclusão, a gente tem um comitê que se reúne de tempos em tempos e a gente tem as semanas da inclusão, que nem teve foi a semana passada, inclusive, a semana da diversidade e da inclusão. E ele, inclusive, e com isso a gente vai divulgando, né, sempre tudo isso dentro da empresa, tá. Então hoje tem pessoas, que têm, seus problemas, pode ser físicos ou até, de gênero, tá, que hoje a gente está dando um suporte e está incluindo eles dentro da empresa. Então isso faz parte de uma mudança, não é uma mudança muito fácil, ela é assim, é um pouco ela é bastante delicada, né, mas você tem esse comitê que se reúne, tem as pessoas realmente responsáveis, de novo, algumas pessoas chaves que são inclusive, pessoas que podem ajudar outras pessoas que têm algum problema, tá. Então isso é muito, dentro dessa maneira que a gente está conseguindo fazer essa parte de inclusão, e a gente tenta a inclusão, tipo assim, tanto inclusão quanto sustentabilidade, a gente já, em algumas semanas de inovação, a gente junta os 2. Tipo assim, olha, não é possível você fazer inovação sem você ter uma diversidade, né. Você não é possível você fazer inovação sem ter inclusão, né. Então você tem muito desse tipo dessas coisas com palestras e tudo. Então, essa parte da diversidade e inclusão. A mesma coisa a sustentabilidade. Hoje a sustentabilidade, assim como a inovação, ela não faz mais parte da empresa como uma coisa, vamos dizer, como uma vertical, tá? Ela é transversal. Então, qualquer coisa que você for fazer hoje dentro da empresa, logicamente, você precisa fazer inovação para aumentar a produtividade com sustentabilidade. Então, toda essa parte de desenvolvimento de produto, ou mesmo dentro da empresa, ela tem que ter sempre um viés de sustentabilidade. Esse é um direcionamento da empresa. Então, você tem aí muita coisa com combustíveis alternativos, a gente até comentou aqui que é uma questão de um pilar, né, em que você tem que sempre basear com isso, além de outras coisas sociais e tudo que a própria empresa tem, né. E a outra questão era, você falou sobre sustentabilidade, inclusão e outra? A customer experience. Então, Customer Experience é um programa extremamente forte dentro da Senegal. Ela começou em 2017 e por 2 anos foi simplesmente trabalhada a cultura, do cliente. Seja ela do cliente externo, seja ela do cliente interno. Então, logicamente, como todas as empresas, a gente sempre é muito focado em processos, né, e nunca realmente focado no cliente. Então esse programa começou em 2017 e hoje, tá, ele está bem difundido dentro da empresa, aonde o cliente é sempre o centro da atenção, o foco é sempre o cliente, tá. Aí, o que foram criados? Foram criados embaixadores, de novo, você vai ver então que a gente sempre fala de embaixador, que a gente sempre tem embaixador ou pontos focais ou data heroes, são diferentes nomes para cada projeto, em que essas pessoas, elas têm que verificar em cada área delas, tá, elas verificam quais são as dores do cliente, seja ela um cliente externo, seja ela de um cliente interno, né. E aí realmente você tem que fazer tentar resolver esse problema. Então essas pessoas, através de um método agile e usando como ferramenta o design thinking ou o design sprint, dependendo da coisa, eles chegam até uma conclusão, tá. E aí nessa acabativa você acaba direcionando para como resolver esse problema, seja ele internamente ou através de uma questão de uma inovação aberta, né. Então hoje em dia tem muitos trabalhos de inovação aberta, né, sendo feitos com algumas startups, em que você põe a relação direta até com o cliente externo, chatbots e uma série de outras coisas. Essa é a minha próxima pergunta, contar um pouco
um ou dois projetos de inovação aberta, porque muitas empresas têm preferência por fazer com startups esses projetos, né? É, Porque, de uma certa maneira, testa, experimenta, é, não funciona, é testar rápido, experimentar rápido, né? isso. E jogar fora aquilo que não funciona e buscar novas alternativas. Conta um pouquinho como é que é a inovação aberta aí na CNH. É. A inovação que, inclusive, que eu sou até a pessoa responsável, ela basicamente, ela acontece de 2 maneiras, né. Assim, você tem a parte de produto, né, basicamente, então o produto demanda uma necessidade, tá, e às vezes quando a necessidade, dentro desses casos, você não consegue descobrir dentro da CNH que você tem a capabilidade, né, e vamos dizer, até a capacidade de você fazer isso, você procura algum agente externo, seja eles universidades, seja eles institutos de pesquisas, tá. E hoje, normalmente, a gente está procurando muito isso, e isso faz parte até de uma mudança de cultura, Ricardo, é o seguinte, a gente tem a mania muito de fazer as coisas todas aqui dentro. E hoje em dia, com a tecnologia e com a velocidade da tecnologia, muitas vezes a gente aqui internamente não consegue acompanhar, né. Então a gente tem pego muito agentes externos, tá, que você consegue pegar pessoas com uma capacidade técnica muito alta. Logicamente que você está uma pessoa fora, ela não conhece um pouco da empresa, mas você faz uma interação muito boa com ele, e nós estamos tendo muitos bons resultados com esse tipo de instituto, muito principalmente porque esse pessoal entende muito de visão computacional, inteligência artificial, machine learning, tudo esse tipo de coisa. E a outro trabalho, é o trabalho que não é somente visado ao produto, tá, que é visado a qualquer parte da empresa, né, qualquer coisa que você sempre mantendo o cliente no foco como o foco central, o que que você faz com as startups. Então aí a gente hoje tem 2 hubs de inovação, um é o Cubo, né, e o outro é o Pulse, em que a gente criou, de novo, pontos focais dentro da empresa. Esses pontos focais são de cada negócio e eles veem as necessidades que eles precisam, e aí eles vêm dentro da plataforma, principalmente aqui do Cubo, eles lançam os desafios e faz uma interação com o ecossistema de inovação aqui para procurar startups. Então, hoje em dia, nós começamos aqui em março, tá? Nós já temos 4 ou 5 POCs já endereçadas, tá? Exatamente para você solucionar alguma coisa simples. Quer dizer, no começo vou lá, faço rápido, vejo se dá certo, se não dá certo eu volto para trás, tento achar uma outra solução. Então isso também faz parte de uma certa mudança, uma certa mudança cultural. E o que que nós quisemos fazer nesse caso com pontos focais? Nós quisemos que os pontos focais fossem os próprios colaboradores de cada área, porque eles estão hoje negociando diretamente com as startups. Então, apesar de eu ser o ponto focal principal, a gente hoje, nós temos uma inovação aberta descentralizada, em que a gente, como central, a gente dá os caminhos para as pessoas fazerem, mas a ideia simplesmente foi que eles comecem a conversar diretamente com startups, com institutos de pesquisa, com universidades, para que eles realmente comecem a entender um pouco que fora do ambiente da CNH tem muita solução e que hoje a gente tem que ter uma coparticipação, a gente não consegue mais fazer todas as coisas sozinhos. Eu tiro daí duas palavras importantes, né, que você mencionou. O primeiro é empoderamento, né? Você dar empoderamento para as pessoas, para os colaboradores, para que eles possam tomar decisões, para que eles possam arriscar, para que eles possam experimentar e aí trazer inovação. E muitas vezes as empresas acham que toda vez que tem uma cultura de inovação, ela tem que fazer tudo certo. E na verdade não é, né? Você pode errar e você não tem problema, porque o importante é você aprender com o erro, porque quando você erra, você também tem muito aprendizado, e isso é importante frisar. Então, a primeira palavra é empoderamento. E a segunda é ecossistema. Não existe mais a história de vou fazer tudo sozinho. Hoje você usa muito o ecossistema, seja o ecossistema, como você falou, de inovação aberta, seja um ecossistema de parceiros, e até existem ecossistema de concorrentes, né? Você, com o seu concorrente, você não consegue entregar uma solução completa e de algumas empresas fazem É. esse tipo de parceria. Então, é usufruir aí do seu ecossistema.
É, É, é essa a é, leitura que eu faço. exatamente. E só complementando, quer dizer, a questão do empoderamento, sabe, a pessoa precisa realmente, porque eu vou dizer a verdade do que acontecia. De vez em quando você queria falar assim, poxa, eu não tenho uma solução, preciso achar alguma coisa externa. A pessoa fala assim, não, é impossível, não podemos, nós nunca fizemos isso. Então, realmente, a ideia de você ter esses pontos focais é você realmente empoderar a pessoa, tá? Dentro dos limites que o pessoal sabe claramente, né? Conseguir fazer. E uma outra coisa importante que você falou, eu tenho até um exemplo muito claro dessas coisas, quando você se alinha com o competidor, com o concorrente. Então, vamos supor, você falou de conectividade no começo, né? Eu não quis falar um pouco, mas hoje o maior problema que você tem dentro do campo é a conectividade, né? Nós já estamos indo para o 5G, mas 75% do campo do Brasil tem 0G. Então, foi criado, a gente se uniu, nós, com a Agco, que é nosso concorrente, com a Jacto, que é um outro concorrente, foi com a TIM, né? E com outras empresas, tá? E foi criado o Conectar Agro, né? Que é um sistema em que você, quando vende a máquina, você também pode vender todo esse sistema que consiste em colocar torres, em você estabelecer toda a conectividade e tudo. Então, por quê? Se a gente não fizesse isso, não adianta nada a gente ter a máquina totalmente digitalizada, automatizada, a transmissão de dados, a gente não tem conectividade. Então, isso foi uma maneira, né, dos concorrentes se juntarem e falaram assim, não adianta nada a gente se matar sozinho aqui, vamos juntar e achar uma solução para todo mundo. Olha aí, olha que belo exemplo, né? Carlos, eu tenho uma última pergunta sobre concorrentes, né? A gente falou bastante coisa aqui, falamos de inovação, falamos de cultura, falamos de cliente, falamos É. de inovação aberta, mas concorrentes, para ser ter o segundo lugar, sempre é importante estar analisando os concorrentes e entender a disrupção, né? Porque às vezes você vê um sinal de disrupção, você não analisa com cuidado e acaba que você pode ter um problema com o concorrente passando, até mesmo as startups. Como é que vocês identificam a disrupção? Como é que vocês fazem o processo de sempre estar analisando, sempre se... Da inovação eu já entendi como você faz e me parece que tem um programa muito bom de inovação, de reciclar, de criar, está sempre... Mas como é que você faz a análise do concorrente, né, do mercado em si? Aí, vamos dizer, eu também vou dizer que tem dois caminhos para você fazer isso. Uma, logicamente, a gente está sempre, e essa é uma vantagem da área agrícola, você está sempre muito presente no campo, né? Então você consegue entender mais ou menos quais são os caminhos, seja ele através de várias, como se diz, como eu posso dizer, várias interações com o mercado, feiras e uma série de outras coisas, tá? Fornecedores e uma série de coisas. A gente também tem até uma certa agora uma certa ligação com o MIT também. A gente participa disso, tem as próprias universidades, então a gente começa a entender os sinais da disrupção. Uma outra é a gente tem um roadmap tecnológico que a gente está sempre atualizando, então a gente começa a entender através desse roadmap. Ele pega os dados que são extraídos de fora, né, e realmente coloca esse roadmap lá dentro para a gente começar a fazer todo o desenvolvimento. E aí tem a gente tem um outro processo que se chama Four Lenses of Innovation, né, que é as 4 lentes da inovação. Ela é exatamente para você identificar inovação disruptiva e inovação radical dentro de cada projeto, né? Desculpa, dentro de cada produto, né? Então, dentro nesse processo, você acaba gerando várias ideias, tá? E aí você começa depois, seleciona algumas delas e começa a colocar em campo, fazendo alguns testes e começando a entender um pouco mais como é que você faz. Então, basicamente, é isso, tá? E a gente pode até dizer, vamos supor, tem um exemplo muito bom de inovação disruptiva de negócio, que é uma marca nova que a gente tem, que é chamada AgStant, que é onde a gente comercializa, tá, produtos totalmente novos, que são diferentes do mercado, que são mais por early adopters,
que não estão totalmente ainda, não vou dizer que estão desenvolvidos, mas não aceitos pelo mercado, tá? E em que a gente coloca dentro do mercado através das nossas revendas, mas não com a nossa marca, né? De tal maneira que a pessoa começa, a hora que a gente começar a entender se realmente o produto está bom e tá mais desenvolvido e mais bem aceito pelo cliente, a gente realmente começa a colocar ele dentro da nossa marca. Então, basicamente, é isso aí que a gente faz. Muito bacana, hein? Muito legal o nosso papo aqui. E, Carlos, gostaria de te agradecer pela flexibilidade, pela abertura de contar aí sobre a Case New Holland. Hoje eu estive aqui, então, com o Carlos Visconde, que é o Head de Inovação Latam da CNH. Carlos, muito obrigado e sucesso aí para a CNH. E Eu que boas férias, agra- eu sei que você está saindo de férias hoje, então obrigado é, aí porque fez a entrevista para sair de férias. eu que agradeço aí a oportunidade de falar. A gente fala, e eu acho que sempre deixo muito bem claro isso, questão de quando a gente fala de inovação, que o que a gente fala não é a verdade absoluta, ela muda todo dia. A gente tinha um tipo de inovação há 2 anos atrás, agora a gente está mudando, então cada hora o mais importante é o seguinte: você sempre tem que ter a mente aberta de que não é que você está fazendo sempre a coisa certa, você sempre tem que estar evoluindo dentro nesse ambiente, tá? É isso que eu É, posso dizer, tá é bom? o famoso estado perpétuo de transição, né? Sempre É, sempre fazendo reciclando. alguma coisa, tá bom? Ok, Carlos, obrigado aí, grande Eu que abraço. agradeço. Tchau, tchau. Tchau.